A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje trataremos de uma temática bastante importante, bastante relevante para o nosso crescimento na escatologia bíblica, para o nosso crescimento espiritual. E a temática que exposaremos hoje é: o que acontecerá com os mortos da última revolta de Satanás? Iremos aqui pormenorizar com a ajuda do Espírito Santo sobre esta temática, né? E sabemos que o diabo será preso por um período de 1000 anos e será aí esse período, o período milenar, enquanto o milênio está aí acontecendo, os 1000 anos estiverem passando. Nesses 1000 anos o diabo estará preso, né? E isso está descrito em Apocalipse capítulo de número 20. Iremos ler para tomarmos mais base. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então ele será preso, né? E sabemos que servir ao Senhor Jesus Cristo no milênio será mais fácil, né, para os povos naturais que estiverem no milênio, aqueles que vão nascer, né, durante o milênio. Então será fácil, mas sabemos que existirá aí essa última revolta de Satanás para provar o coração daqueles povos naturais que adentrarem no milênio, aqueles que vão nascer, né, no período milenial. Então sabemos que nem todas as pessoas que estiverem ali no milênio estão servindo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de forma correta, com o coração sincero. Então o diabo será solto justamente também para provar que nem todas as pessoas que estarão ali no milênio, né, estão servindo ao Senhor de forma verdadeira. Então a Bíblia vai dizer que depois do milênio o diabo será solto por um pouco de tempo, né? Veja o versículo de número 7, vai falar sobre essa soltura, né? E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, depois dos 1000 anos, o diabo será solto. E quando ele for solto, o que ele fará? Vai aí armar, né, os aparatos para a sua última revolta. E a Bíblia vai dizer que depois que ele for solto, ele vai sair para enganar as nações. Vejam o que diz o versículo de número 8 do capítulo de número 20 de Apocalipse. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Gog e Magog aqui é uma referência às nações que vão se rebelar contra Deus, né? O diabo conseguirá persuadir, né, em sua última revolta, muitas nações que a apostasia, o engano será tão grande nesse período que as pessoas, né, o diabo, as pessoas vão pensar que poderão vencer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que muitas pessoas que estiveram no milênio, né, serão aí persuadidas pelo diabo, e o diabo conseguirá aí persuadir muitas pessoas para essa sua grande última revolta. E a Bíblia diz que Gog e Magog aqui é uma referência às nações que foram rebeldes, que se rebelaram contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então a Bíblia vai dizer que o diabo conseguirá ajuntar um grande número para tentar. Ele sempre quis lutar contra Deus, sempre quis vencer Deus, mas nós sabemos que isso nunca acontecerá, porque o nosso Senhor é Senhor dos senhores e Rei
dos reis. Então, sabemos que essa tentativa, essa sua última revolta será totalmente frustrada, né? E a Bíblia diz no versículo 9: e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Essa cidade amada aqui é uma referência a Jerusalém, né? Mas desceu fogo do céu e os devorou. A Bíblia diz que o fogo desceu do céu, né, e os devorou, matou aqueles que tomaram parte nessa última revolta, e o diabo, né, juntamente com todas as suas hostes, né, porque aqui acontece o julgamento do diabo e de todas as suas hostes. Veja o versículo de número 10. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então, no capítulo de número 20, precisamente a partir do versículo 8 até o versículo de número 10, mostra para nós aí a última revolta de Satanás, né? Nações vão se rebelar contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Vão marchar contra Jerusalém, nesse último ato do diabo, mas a própria Bíblia vai dizer que essa última revolta de Satanás não vai longe, não vai perdurar por muito tempo, porque descerá fogo do céu, vai matar aqueles que o diabo conseguiu persuadir, esses que seguiram o diabo, e o diabo, né, será lançado juntamente com todas as suas hostes, né, e serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é o Gehenna, o inferno final. Então sabemos que os anjos caídos que foram reservados em prisões para o dia do juízo do diabo e suas hostes é justamente aqui em Apocalipse capítulo de número 20, versículo de número 8 a 10. Isso é antes do grande trono branco, né? O grande trono branco é o último julgamento escatológico. Então a última revolta de Satanás, né, será aí antes do grande trono branco. Então o diabo será, em sua última revolta, lançado no lago de fogo e enxofre, onde a própria Bíblia vai nos dizer que onde já está a besta, que é uma referência ao anticristo, e o falso profeta, que é aí a segunda besta de Apocalipse capítulo de número 13, que é aí um líder religioso, né, que ele fez que as pessoas adorassem o anticristo, ele conduz as pessoas a adorarem o anticristo, né? E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então, nessa última revolta do diabo, ele não vai muito longe, porque o versículo de número 9 vai dizer: e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Agora, a temática que eu falei aqui, para onde vai, né, os mortos, as nações, as pessoas que morreram, que seguiram aí após Satanás, né, as nações rebeldes, as nações que se rebelaram, né, e provavelmente foram aquelas pessoas que adentraram no milênio como povos naturais e os que nasceram durante o milênio. Então muitas pessoas, né, será um período de 1000 anos, então muitas pessoas vão nascer, né, muitas pessoas vão crescer. Então 1000 anos é um período bastante intensivo para a população se multiplicar, esses povos naturais. Então essas pessoas que vão morrer, né, na última revolta de Satanás, eles não serão literalmente lançados no lago de fogo e enxofre, como foi o diabo e todas as suas hostes. Por quê? Porque eles vão ressuscitar, e essa ressurreição não é a ressurreição, né, dos que morreram em Cristo, né?
que essa ressurreição dos que morreram em Cristo fazem parte da primeira modalidade de ressurreição, que abarca, né, algumas etapas, né, como por exemplo, temos a ressurreição daqueles que vão ressuscitar por ocasião do arrebatamento, temos a ressurreição das duas testemunhas, né, Apocalipse capítulo 11, temos a ressurreição dos 144 mil, né. Essas ressurreições fazem parte, né, da ressurreição para a vida. Então, temos a modalidade da ressurreição para a vida, que é a primeira modalidade que abarca, né, diversas ressurreições, né, que todas essas ressurreições, como eu falei, como eu mencionei, fazem parte da ressurreição para a vida. E, né, estes que morreram na última revolta de Satanás, ressuscitará para a ressurreição da condenação. É aí a segunda modalidade de ressurreição, que é a ressurreição para a condenação. Eles não ressuscitarão com os corpos glorificados, né? Ressuscitarão, né, para estarem diante do grande trono branco, para receberem a sua sentença condenatória, né? Então estes que morreram na última revolta de Satanás, eles não serão lançados diretamente no Guiena. Eles vão ressuscitar, né, com todas as pessoas que morreram sem Cristo, de todas as épocas, né? Vale a pena notar isso. Hoje, se uma pessoa morrer sem servir ao nosso Senhor, sem se dedicar à sua palavra, sem viver de conformidade ao padrão cristocêntrico, ao padrão bíblico, a Bíblia é a nossa norma de prática, de fé, de conduta. Estas pessoas que morrerem, né, sem estar praticando a palavra, ressuscitarão para estarem diante do grande trono branco para receberem a sua sentença condenatória. Então, esses que morreram na última revolta de Satanás vão ressuscitar na segunda modalidade, que é a ressurreição para a condenação, e eles não ressuscitarão com os corpos glorificados, só ressuscitará com os corpos glorificados os que fazem parte da primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida, né? Então, esses que morreram, né, na última revolta de Satanás vão ressuscitar, né, com todos os que em todos os tempos morreram, não servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo, para estarem diante do grande trono branco, para receberem a sua sentença condenatória, né? Se você observar o capítulo 20 de Apocalipse, versículo 11, vai nos dizer assim: e vi um grande trono branco, né? Grande fala de poder, né? Branco fala aí de santidade. E o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos. Veja que diante do grande trono branco, né, não existirá aí posição social, grande e pequeno. Se uma pessoa é rica, mas morre sem viver na centralidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela vai ressuscitar na segunda modalidade, que é a ressurreição para a condenação, né? Então, pessoas pequenas e grandes para a sociedade aqui, né, que não viveram no padrão cristocêntrico, no padrão de Cristo, ressuscitará para a condenação. Por isso que a Bíblia usa a expressão: e viu os mortos grandes e pequenos diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, né? Então, o livro da vida será aberto para mostrar, né, que os nomes deles não constam na lista dos salvos, né, na lista daqueles que vão ter a eternidade, viver o estado eterno, né? Aí a Bíblia vai dizer assim: e vi os mortos, né, os mortos que ressuscitaram para estar diante do grande trono branco. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, qual será aí o padrão, né, de julgamento? Cada pessoa será julgada segundo aquilo que ele fez, que ele praticou, né?
e o inferno, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, né? Que é aí a segunda morte, o dano da segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. Então veja que o livro da vida será aberto para mostrar que o nome deles não estão escritos. Então por isso que eles estão sendo julgados diante do grande trono branco para receberem a sua sentença condenatória. Então, os que morrerem no último ato de Satanás, em sua última tentativa, né? Ele pensa que poderá vencer o nosso Senhor. Então, em sua última revolta, né? Estes que morrerem nessa última revolta de Satanás vão ressuscitar para estarem diante do grande trono branco, né, para receberem a sua sentença condenatória, né? Então, a resposta é: o que acontecerá com os mortos, né, que morreram, né, que vão morrer na última revolta de Satanás? Eles vão ressuscitar para estarem diante do grande trono branco. A última revolta, ela é antes do grande trono branco. Então, estes que morreram, né, no último ato, na última revolta de Satanás, vão ressuscitar para a ressurreição da condenação, para receber a sua sentença condenatória. Eles não vão direto como o diabo e todas as suas hostes serem lançados no lago de fogo e enxofre. Eles passarão pelo grande trono branco e ali vão ser depois lançados no lago de fogo e enxofre. Amém? Este foi mais um vídeo. Que você possa se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar, para que este conteúdo venha atingir muitas pessoas e para que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus abençoe a todos.